Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. É uma grande alegria poder estar aqui com você todos os dias, começando nossa manhã juntos com Deus, com a sua santa palavra e as suas orientações. No Milagre da Manhã de hoje, nós vamos ler Esdras capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 22 e Provérbios 20, versículos 26 e 27. Vamos lá? Então sente-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga o entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Começando com Esdras capítulo 5. Ora, os profetas Asgeu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquela época, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram perguntar a eles quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros, e como se chamam os homens que estão construindo este edifício. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Temos aqui uma cópia da carta que Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os funcionários do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e colocando vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e está tendo rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levaram para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, ao qual tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios e coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia ela tem estado em construção, mas ainda não foi concluída. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus de Jerusalém, e que o rei nos envie sua decisão sobre o assunto. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, onde se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local para apresentar sacrifícios e que se lancem os seus alicerces.
Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, funcionários dessa província e amigo deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo de Deus. As despesas destes homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e seja a casa dele transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir este templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. Então, em vista do decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados, para os seus colegas sacerdotes e para eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro juntamente com todos que se haviam separado das práticas impuras de seus vizinhos gentios, a fim de buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, de maneira que ele lhes deu força para realizarem a obra da reconstrução do templo de Deus, do Deus de Israel. Vamos agora a Provérbios 20, versos 26 e 27. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Agora, pense em algo que você gostaria de realizar hoje. Ou se não tiver nada para hoje, pode ser um objetivo seu, algo que você esteja querendo ou precisando. Tente ser específico no seu desejo.
Ao invés de dizer, quero que o dia de hoje seja feliz, pense nas coisas que poderiam te fazer feliz hoje, caso acontecessem. Eu vou dar um minutinho para você mentalizar e sentir que essas coisas já aconteceram e que o seu coração está cheio de alegria e gratidão. Agora repita comigo. Deus amado, não conheço todos os seus planos, não sei qual é o melhor caminho, mas todos os dias preciso tomar inúmeras decisões e agir. Me mostre a direção certa. Vai à minha frente e prepara a minha estrada. Guia-me com sabedoria. Que meus passos sejam sempre em direção à tua vontade, à tua verdade, aos teus ensinamentos, à tua palavra. Coloca no meu coração o ânimo e a mansidão nos momentos em que algo não sair como eu planejei. Confio em ti, me entrego a teu poder e à tua bondade. Recebo tuas bênçãos sobradas e agradeço por te conhecer e ter clareza de que a tua vontade para minha vida é maior e muito mais perfeita do que eu poderia sonhar. Agradeço, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, repleto de oportunidades de crescimento e expansão. Hoje quero sentir-me em tua presença e dar testemunho do teu mover e do teu agir em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E assim concluímos o nosso milagre da manhã de hoje. Desejo e tenho certeza de que o seu dia será maravilhoso e ricamente abençoado. Espero que você sinta a presença de Deus em todos os momentos. Se abra para as oportunidades que Ele vai te apresentar hoje. Coloque todos os ensinamentos que temos aprendido em prática e avance mais um passo nessa incrível jornada que é a vida. Que hoje você esteja um passo mais próximo de todos os seus sonhos. Não se esqueça de que Deus está sempre lá para nós e precisando, não hesite em clamar pelo socorro que vem dele sempre que nos dobramos em oração. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e eu quero te encontrar mais tarde no nosso Milagre da Noite. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.